Você perdoaria uma traição? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Voltando a partir do episódio 11, o Rudeus está depressivo, trancado no quarto, relembrando os arrependimentos que ele tinha na vida passada dele. E agora ele está se afogando na culpa por ter causado a morte do Paul. Antes do Paul falecer, o Rudeus não se considerava filho dele, mas agora que o Paul morreu, o Rudeus se deu conta que ele é sim filho do Paul. E agora que o Paul morreu, o Rudeus não sabe mais como continuar a vida dele. Daí a Roxy vem chamar o Rudeus para esfriar a cabeça saindo num passeio com ela, mas o Rudeus recusa o convite e mesmo assim a Roxy ainda tenta animar ele, falando com ele sobre a melhor época da vida dela, que foi quando ela vivia na vila junto com o Rudeus e os pais dele. Ela ainda fala pro Rudeus que na vida de aventureiro é normal perder pessoas próximas, e o Rudeus acaba desabafando com ela. Só demorou 46 episódios pra você se ligar que continua sendo um escroto, mas antes tarde do que nunca, né? A Roxy ainda tenta consolar o Rudeus, mas isso também não funciona, já que tudo até agora falhou. Ela decide usar o último recurso pra animar ele, que é basicamente ir pra cama com o Rudeus. Tu não se atreva a fazer isso! Jax! Não se atreva! Não se atreva! Não se atreva, Jax! Não! Meu Deus! No outro dia, depois que eles acordam, o Rudeus pergunta pra Roxy o que ele deveria fazer de agora em diante. E a Roxy diz pro Rudeus que ele deveria valorizar os outros membros da família que ainda estão com ele. Saindo do quarto, eles encontram a Elinalise e só de olhar pros dois, ela já se toca no que os dois fizeram. Ih, rapaz. Putz, cara. Então a Roxy vai explicar pra Elinalise o que aconteceu na noite passada, e enquanto isso o Rudeus vai verificar a mãe dele, e ela continua na mesma. A Lilian diz pro Rudeus que, segundo a Elinalise, a mãe dele ficou muito tempo presa no cristal de mana, e isso acabou causando uma disfunção de mana no corpo dela, o que fez ela perder a memória, ou seja, a mente dela não foi destruída, mas ainda assim é um caso perdido, e impossível que ela volte ao normal. Então a Lilian diz pro Rudeus que, como o Paul morreu, ela vai se encarregar de cuidar da mãe dele de agora em diante. Enquanto isso, o Rudeus pode resolver a vida dele e os problemas que ainda vão aparecer no futuro. Então o Rudeus decide voltar pra casa levando todo mundo. No primeiro acampamento que eles fazem no caminho de casa, a Roxy fica cada vez mais próxima do Rudeus, mas ele sabe que não pode ficar com ela. Meu chapa, você já traiu. A partir do momento que você foi pra cama com outra, você já enfeitou a cabeça da sua esposa. Não tem mais essa de continuar sendo fiel. Além disso, quando o Paul traiu a Zenith grávida com a Lilian, você foi o primeiro a chamar ele de canalha. E agora que a situação tá se repetindo com você, quem é o canalha agora? Hipócrita! Ah, mas veja bem, ele só foi pra cama com a Roxy porque ele tava depressivo. Que se foda! Continua sendo traição do mesmo jeito. Finalmente o Rudeus confessa pra ela que é casado e vai ter um filho, mas pra surpresa dele, a Roxy já sabia disso, porque a Elinalise e o Giz contaram pra ela depois que o Paul morreu. Aí a Roxy admite que ela queria ficar com o Rudeus de qualquer forma, mas como normalmente ele nem prestaria atenção nela, ela decidiu se aproveitar do pior momento da vida do Rudeus pra ter uma chance de ficar com ele. Então o Rudeus disse que quer agradecer a Roxy por tudo que ela fez por ele, e no momento tudo que a Roxy quer é que ele aceite o pedido de desculpas dela. Depois que o Paul morreu, a Elinalise e o Giz disseram pra Roxy deixar o Rudeus em paz, porque uma hora ou outra ele ia acabar se reerguendo sozinho. Então a Roxy começou a pensar que se a esposa do Rudeus estivesse aqui, ela poderia apoiar ele nessa hora difícil, mas como a esposa do Rudeus não tá aqui, ela decidiu animar o Rudeus e apoiar ele por conta própria, porque quando o Rudeus salvou ela na dungeon, a Roxy se apaixonou por ele à primeira vista, e por isso ela queria ficar com ele mesmo sabendo que é impossível. Qual o meu delito? Amar demais? O Rudeus ainda tenta ficar com a Roxy, mas ela afasta ele, porque o Rudeus precisa guardar todo o carinho dele pra Sylph. No dia seguinte eles continuam a viagem, e depois de passar pelo portal do teleporte, eles param de novo pra passar a noite. E essa parte me surpreendeu, enquanto o Rudeus e a Elinalise ficam de guarda, mesmo a Elinalise sendo a avó da Sylph, ela aconselha o Rudeus a casar com a Roxy também. Como é amigo? Porque ela também é muito amiga da Roxy, e por isso ela sabe que mesmo a Roxy querendo ficar com o Rudeus, quando essa viagem acabar,
acabar, ela vai sofrer muito pra tentar ficar longe dele. E como o Rudeus ama as duas, é muito melhor ele casar com ela logo também, do que ficar só com uma e fazer a outra sofrer. E pra convencer o Rudeus, a Elina Lise usa o Paul como exemplo, quem diria, né? O Paul, depois que ele traiu a Zenith, ele acabou casando com a Lilia também, e de início a mãe do Rudeus não gostou nada dessa situação, mas com o tempo ela se conformou, e as duas acabaram virando amigas. Então o Rudeus decide casar com as duas, e agora o problema é conseguir que as duas aceitem serem esposas dele. Então a Elina Lise chama a Roxy e o Rudeus pede ela em casamento, e a Roxy fica muito feliz, mas ela não responde nada, porque essa decisão não depende só do Rudeus. Então ela pede pro Rudeus refazer o pedido de novo depois que ele conseguir a aprovação da Sylph. No dia seguinte, enquanto eles andam pra casa do Rudeus, o Rudeus começa a lembrar a profecia que o Deus Homem fez. E ele se toca que o Deus Homem não estava falando sobre o que ia acontecer com os pais dele, e sim que iria acontecer alguma coisa ruim com a Sylph se ele deixasse ela sozinha 2 anos. Depois de lembrar do aviso do Deus Homem, ele corre desesperado pra casa. E depois que ele chega em casa, ele fica cada vez mais desesperado, porque na casa dele ele não encontra ninguém, até que ele encontra a Aisha e a Sylph aparece logo depois. E ele fica aliviado porque nada aconteceu com elas. Depois disso eles chamam a Noer, e quando ela chega, a primeira coisa que ela faz é procurar pelo Paul. E o Rudeus começa a explicar tudo o que aconteceu pra ela, sobre a luta, a Hydra, o que aconteceu com a mãe deles, o que fez ela perder a memória, e por fim, como o Paul morreu. Então a Noia percebe o braço decepado do Rudeus, e ela entende que as coisas ficaram muito perigosas, e se o Rudeus não conseguiu salvar o Paul, ninguém mais conseguiria. Depois disso ela começa a chorar por ter perdido a pessoa mais importante da vida dela, e a mãe do Rudeus surpreende todo mundo porque ela pega e abraça as manoplas do Paul. Depois disso o grupo do Paul vai embora, mas antes deles saírem da casa do Rudeus, a Elina Lise diz pra ele não se culpar pela morte do Paul, porque no final das contas não foi culpa dele. A única que fica na casa do Rudeus é a Roxy, então o Rudeus se ajoelha na frente da Sylph e pede pra ela deixar a Roxy se tornar sua segunda esposa. Além disso, ele confessa pra Sylph que durante a viagem ele traiu ela com a Roxy, e a Noe acaba pegando pra ela as dores da Sylph e dá uma comida de rabo no Rudeus que ele já tava merecendo há muito tempo. Ela começa falando o quanto a Sylph parecia solitária, sempre imaginando se o Rudeus estava bem, se ele estava comendo direito, e sempre preocupada se aconteceu alguma coisa de ruim com ele. Enquanto isso, ele estava se divertindo com a amante. Mas as coisas começam a ficar sérias quando a Noer começa a falar sobre a morte do Paul. 助けられなかったのはしょうがないって思いました。2人とも失ってそれぐらい厳しかったんだからしょうがないって。それなのに女の人を抱いて自分のものにする余裕はあったってことですか？ O roteirista desse anime é muito safado. Tem uma parte que eu cortei do primeiro vídeo que eu fiz sobre essa segunda parte de Mushoku Tensei, que é basicamente a Noer não suporta viver à sombra do Rudeus e ela acaba isolada no quarto. E o Rudeus, com medo da Noer virar uma reclusa, vai lá convencer ela a sair do quarto e viver a própria vida. Fofinho. E o Rudeus tenta usar isso pra justificar a depressão fake que ele tinha e ainda o chifre que ele colocou na Sylph. Mas que filho da puta. E no final ela manda a Roxy tomar vergonha na cara. O Rudeus ainda tenta defender a Roxy, mas ele só ganha um sonoro cale sua boca e fique quieto. A Roxy ainda tenta explicar que ela iria se afastar, mas o Rudeus não deixou, e a Noe retruca falando que se ela quisesse mesmo se afastar, ela não estaria na casa do Rudeus pra começo de conversa. Daí a Roxy vai embora chorando e a Sylph manda ela esperar. Por incrível que pareça, pelo Rudeus ser muito safado, a Sylph já tava esperando levar um chifre dele a qualquer momento. Quê? Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. O quão carente e sem amor próprio uma pessoa precisa ser pra encarar uma traição dessa forma? Ah, ele é safado, então é questão de tempo eu tomar um chifre. Que porcaria de desculpa é essa, cacete? Aí a Sylph fala que o Rudeus sempre colocou a Roxy no pedestal, falando como ela é incrível e maravilhosa. E isso deixava ela com ciúmes, mas agora que ela conheceu a Roxy pessoalmente, ela se tocou que a Roxy é apenas uma garota normal que ama o Rudeus, assim como ela. E por isso a Sylph não tem mais ciúmes da Roxy, e ainda por cima aceita o Rudeus se casar com ela também. Bom, minha filha, pode comprar uma cerinha pra limpar essa gaia, porque se você aceitou a primeira vez, a tendência é seus chifres só aumentarem daqui pra frente. Além de tudo isso, esse episódio me mostrou que a Sylph é tão arrombada quanto o Rudeus. Depois que tudo foi resolvido, o Rudeus começa a treinar a Noer na arte da espada, porque ela quer seguir os passos do Paul. A Sylph aceitar um chifre, aí não é problema meu, mas meu problema com ela começa quando ela tenta usar os erros do Paul como precedentes pra justificar os erros do Rudeus. E se eu não me engano, a mãe do Rudeus só aceitou que a Lilian se casasse com o Paul
porque o Rudeus manipulou a própria mãe para jogar toda a culpa da traição nas costas do Paul e assim a Lilian não ser expulsa de casa. E mais do que isso, ela ainda tenta fazer a Noir se sentir culpada por ter dado aquele sermão no Rudeus. 確かにそうですけど、ノルンちゃん、リリアさんにもそう言うの？ごめん、アイシャ。 Na moral mesmo, o Paul merecia levar esse sermão anos atrás. A única diferença é que naquela época não tinha ninguém com moral suficiente para fazer isso. Alguns dias depois, a primeira filha do Rudeus nasce, e em vez da Sylphie ficar feliz porque a criança nasceu perfeita e com saúde, não, a primeira coisa que ela olha é se a menina tem cabelo verde. Aí o anime mostra o Rudeus conversando com o túmulo do Paul sobre tudo que aconteceu desde o dia que ele morreu, e só depois de tudo que aconteceu até aqui é que finalmente o Rudeus começou a se considerar filho dele. No final do episódio, o anime mostra todos os personagens que participaram dessa temporada olhando pro céu, incluindo a Ares, que deve voltar na terceira temporada que já foi confirmada para algum momento do ano que vem. Sinceramente, se esse vídeo não flopar igual o último vídeo de Mushoku Tensei que eu fiz, eu tô pensando seriamente em dropar o anime. Se eu for continuar acompanhando esse anime é só porque eu quero ver a grande volta da Ares na próxima temporada, porque de resto nesse anime só tem arrombado. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por me assistir até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.